Eu, candidato a prefeito da cidade de Niterói, registro e assumo os compromissos abaixo discriminados, visando manter inviolados os princípios cristãos tradicionais deixados por Jesus Cristo em sua Bíblia Sagrada. Primeiro, não adotar políticas públicas contrárias aos princípios cristãos, principalmente nas escolas públicas. Não subverter, corromper, modificar os princípios bíblicos da família tradicional. O que você acabou de ver faz parte de uma carta compromisso criada pela Igreja Batista Lagoinha em Niterói, que é conduzida pelo pastor Felipe Valadão e a sua esposa Mariana. Eles criaram, através do seu corpo jurídico da igreja, criaram uma carta compromisso. Leram na igreja, levaram os candidatos a prefeito da cidade de Niterói e leram a carta na igreja e depois entregaram para que os candidatos assinassem, para quem quisesse assinar essa carta, fazendo um compromisso com a igreja de que estaria se submetendo àquilo ali, garantindo que iria cumprir o que está preconizado na carta criada pela Igreja Batista Lagoinha. Esse vídeo é daqueles vídeos que você assiste e que depois você vai criticar, que você vai dizer que eu sou esquerdista, que você vai me chamar de comunista, porque simplesmente você sai pelo caminho, não vê o vídeo inteiro, só vê uma frase, não vê todo, não vê o final, não entende o contexto e muitas vezes não compreende, não consegue nem interpretar aquilo que está sendo falado. Muita gente faz isso, né? Muita gente faz isso. Então, eu queria te pedir muito que você assistisse até o final, o vídeo vai ser curto. Eu queria ser muito objetivo em relação a isso para a gente poder ter uma melhor compreensão, não só do que eu vou falar, mas também do que o pastor está falando nesse vídeo. Beleza? Temos um acordo? Assiste até o final, é bem rápido e a gente vai tentar dialogar a respeito desse assunto. Eu vou mostrar para você agora o vídeo na íntegra, é bem curtinho também, que mostra os 5 pontos que foram criados pela Igreja Lagoinha Niterói. Como eu disse, foi lido de púlpito e foi entregue nas mãos dos candidatos a prefeito em Niterói, que estavam lá, juntos, lá assistindo, e depois decidiram se assinariam ou não essa carta compromisso. Bora ver e eu volto já já. Eu, candidato a prefeito da cidade de Niterói, registro e assumo os compromissos abaixo discriminados, visando manter inviolados os princípios cristãos tradicionais deixados por Jesus Cristo em sua Bíblia Sagrada. Primeiro, não adotar políticas públicas contrárias aos princípios cristãos, principalmente nas escolas públicas. Não subverter, corromper, modificar os princípios bíblicos da família tradicional, isto é, homem com mulher e mulher com homem. Não permitir, apoiar, incentivar, estimular a imposição de ideologia de gênero contrária à heterossexualidade e da orientação sexual que seja contrária ao sexo biológico, em qualquer órgão ou estrutura do poder público municipal, principalmente nas escolas públicas. Determinar que as escolas públicas não incentivem, ensinem ou estimulem a escolha do gênero com base em sentimentos. A identidade sexual é ensinada nas redes públicas, deve ser a do sexo biológico. Ser contrário a qualquer projeto de lei, normas ou afins emanadas por qualquer órgão do poder público municipal que autorize pessoas transexuais ou pessoas biologicamente do sexo oposto a escolher o parente que pretende utilizar de acordo com a sua percepção de gênero. E aí o povo vai ao delírio, né? Vamos voltar só para me pegar o comecinho da frase. Eu, candidato a prefeito da cidade de Niterói, registro e assumo os compromissos abaixo discriminados, visando manter inviolados os princípios cristãos. Essa palavra manter é uma palavra muito importante nessa carta compromisso. E uma outra palavra também muito importante é não. Então, quando ele fala em manter invioláveis, significa que todos os pontos, que foram listados na carta ainda não foram violados. Pelo menos não lá em Niterói. Entenda que isso é o contexto de Niterói. Então, quem assina essa carta, ele assina e assume um compromisso público de não, palavra não, violar, de manter inviolável ou invioláveis esses princípios que ele acaba falando, A questão da ideologia de gênero e etc e tal. A questão de casamento homossexual, algumas coisas nesse sentido, mas você nota que todos os 5 pontos são todos ligados de forma direta à questão da sexualidade. Sexualidade é o termo correto. Os 5 pontos são ligados diretamente à questão da sexualidade, seja na escola, seja no banheiro, seja não sei o quê. Todos os 5 pontos são ligados diretamente a isso. E com relação a isso, por isso que eu falei, é importante você assistir até o final. Eu sou completamente a favor, concordo em gênero, número, grau e o que for mais. Com tudo que está sendo falado aqui, com essa carta, se eu fosse candidato a prefeito, assinaria. Se eu fosse da igreja, também vibraria ao ver um candidato a prefeito, muitas vezes que não é cristão, mas assinar esse termo de compromisso, O que mais? Obviamente a gente entende, é simbólico, Não tem nenhum poder jurídico, mas seria um ato de campanha importante para atrair o público conservador, o público dessa igreja. Então, com relação a esses 5 tópicos que foram listados pelo pastor, beleza?
Eu estou deixando claro, eu sou completamente a favor que se assine e que se evite, que se mantenha invioláveis, conforme disse, né? Que isso não seja violado e que se mantenha inviolável. Eu acho que até aqui você entendeu que eu sou completamente a favor. Ponto. Agora vem a minha crítica que eu não poderia deixar de ter. Eu acho absurdo que a igreja ela faça uma carta como essa e ela liste 5 pontos. Você pode até falar, Zé, mas liste 5 pontos e só fale sobre sexualidade. Não tem nesse termo que foi mostrado aqui outro tipo de compromisso que deveria, na minha opinião, ser mais importante do que esses pontos aqui. Ora, se você já tem um princípio, ou pelo menos 5 princípios que já estão estabelecidos, estão, até onde se sabe, invioláveis, e a própria Constituição Federal, ainda, até onde eu sei, ainda não admite que esses pontos sejam ultrapassados, que essa linha seja ultrapassada. Então você já tem a Carta Magna, você já tem a Constituição para preservar. Por que uma carta compromisso com o prefeito, que é importante que você lembre disso, né? É um prefeito de uma cidade. Ele não tem poder de um congresso, não tem poder, sabe, de uma instituição, de uma constituição. Não tem poder de uma constituição. É um prefeito de uma cidade. Por que ao invés disso, a igreja não se preocupou com coisas muito mais locais e factuais? Por exemplo, eu assumo um compromisso de não me envolver em escândalo de corrupção. Olha aí que interessante, né? Muito mais próximo, muito mais fácil de você, muito mais palpável, não é? Ou eu assumo um compromisso, por exemplo, de até o final do ano do meu mandato, tirar todos os moradores de rua e a cidade não vai ter mais nenhum morador de rua. Olha aí que compromisso interessante. De ajudar as famílias carentes a mudar de vida e a ter um alimento, a ter qualquer coisa nesse sentido. De melhorar a educação, de aumentar os índices do IDEB, de educação do município. Quer dizer, a igreja deixa de se preocupar com questões sociais, uma vez que a função da igreja é muito mais preocupar com os órfãos e as viúvas do que com quem é homossexual e quem não é, cara. A igreja não tem compromisso em se preocupar se o fulano vai ser homossexual, se o fulano vai deixar de ser homossexual, se o homossexual quer casar com outro homossexual. Não. Entende? Não tem essa função. A igreja não tem essa responsabilidade. Não há. Então, nós temos que ter um prefeito que vá fazer de tudo, que vá lutar para evitar que essa questão da questão da sexualidade se ela cresça no município. Não, essa não é a função da igreja, não. A igreja nem tem essa função, na verdade, de criar uma carta compromisso, de tentar dialogar com políticos. Essa nunca foi a função da igreja. Ela acaba... Isso a gente sabe, inclusive, como foi que terminou. Ou o que aconteceu, não, né? O que aconteceu quando a Igreja Católica se envolveu na política lá atrás. O que aconteceu há séculos atrás, né? Então, isso acontece ainda e muito nos dias de hoje. A Igreja Lagoinha usa muito bem a sua influência, a igreja é grande, enorme, é rica. Olha a estrutura que tem. É claro que qualquer político vai lá e ela fica flertando ali. Agora, perde uma grande oportunidade de ser igreja. O pastor Felipe Valadão, que é muito estrategista, ele obviamente sabe que isso vai repercutir negativamente, mas é repercussão. Fale bem ou fale mal, mas fale. Entende? O que ele mais quer é que não seja processado, que o Ministério Público entre, que o TRE entre, porque o nome dele começa a crescer. A Lagoinha Niterói, que passa por uma crise institucional dentro do próprio ecossistema global, né, da Lagoinha Global, passa a ter evidência. Então, ela faz essa carta compromisso, não tem nenhum compromisso listado que de fato seja útil para a sociedade. Talvez os caras achem que seja útil para a igreja, mas não é. Quem é homossexual não vai deixar de ser homossexual porque a igreja criou uma carta compromisso, de jeito nenhum. O cristão que é membro da Lagoinha, Lagoinha Niterói, que é homossexual, não vai deixar de ser porque o prefeito assinou uma carta compromisso. Não vai. Então, não tem, dentro dessa lista que a gente está vendo, nenhum compromisso que seja efetivamente útil para a sociedade e muito menos útil para a igreja. Quando eu vejo alguns políticos defenderem, a gente precisa votar no candidato que defenda a família. Na cabeça dessa galera, defender a família é exatamente esses 5 pontos aí. É um político que ele é contra a ideologia de gênero, é contra o casamento gay
é contra o fato do homem usar banheiro de mulher e etc e tal. Eu falei isso radicalmente contra, né? Concordei com essa carta com o começo, desde o começo, mas entendo que a igreja tem a sua função. E a função social da igreja é se preocupar com os órfãos e com as viúvas. E não tem isso nessa carta compromisso criada pela igreja Lagoinha. Não tem. Eles não criaram isso. Eles não pontuaram isso. Eles não exigiram isso do próximo gestor da cidade de Niterói. Na minha opinião, falha e muito, né? Perdeu a grande oportunidade de ser igreja, já que quer fazer, né? Já quer fazer isso. Nem é função da igreja fazer isso, né? Nem é função da igreja dialogar com governantes, criar uma ponte, um elo, e dizer, olha só, eu quero ver quem é de vocês que vai assumir essa responsabilidade. Mas, cara, quando ele faz isso, obviamente ele coloca um holofote, e ele colocou, não vou nem dizer o nome do cara, quem tá para fazer campanha, né? Teve um camarada lá, que aí eu acho que já estava combinado, né? Já estava combinado, de que na hora que foi dito não, eu assino agora, já pegou, já assinou lá mesmo. A ideia é não levar para casa para assinar depois, no gabinete. Eu assino agora, já mostrou o cara no telão, já fez aquele escarcéu todo. E aí, em quem é que a igreja Lagoinha vai votar? Porque o pastor, olha que estratégia do Felipe, né, cara? Ao invés de chama aqui o menino, vamos orar por ele, esse aqui é nosso candidato. Ele faz o quê? Ele cria uma carta de compromisso e o candidato assina de forma imediata, não fica aparecendo propaganda eleitoral. Sacou? Não fica aparecendo propaganda eleitoral. Mas é propaganda eleitoral para indicar quem é o candidato que eles querem indicar. O candidato que vai lutar, segundo a própria carta de compromisso, não é para fazer alguma coisa. Entenda? Ele não vai se esforçar para fazer algo novo. Ele vai se esforçar para manter o que tem. Esse é o compromisso assinado pelo candidato escolhido pela igreja Lagoinha, em Niterói. Ficou evidente, né, no culto lá, né? Quando esse camarada se levanta e na mesma hora pega lá a carta e assina diante de todo mundo. Então, ele assumiu a responsabilidade de quê? De não fazer nada. Porque é o que já está. É o que já é. É o que já se tem. Então, a igreja perde essa chance de ser igreja e de lutar por uma causa social. E aí, para finalizar, quando o camarada diz, eu vou lutar pela família. Eu quero um candidato que luta pela família. Então, é isso. É um cara que luta para evitar tudo isso. Mas não é um cara que luta para colocar comida na mesa da família. Não é um cara que se preocupa em se dedicar a dar educação aos filhos da família, a gerar emprego e renda para a família. Na minha opinião, tão importante quanto se preocupar com essa questão de banheiro, de não sei o quê, cara, tá comendo, tem educação, tem curso, tem oportunidade de emprego, tem transporte, entende? É muito mais factual, né? Factível para todo mundo, muito mais palpável para todo mundo essa questão. E olha só, e faz muito, muito mais bem para a sociedade, né? Contribui muito mais para a sociedade se preocupar com isso do que se preocupar com o banheiro, não sei o quê. E para concluir, para que não fique mal entendido, para mim também são pautas caras essas. São extremamente caras, eu me preocupo muito com isso também. Mas essa não é a função da igreja. Errou e mentiu para você quem disse que era a função da igreja brigar por isso. E os caras que pegam essas pautas de gay, não sei o quê, são eles que estão ano após ano se reelegendo e não fazendo nada pela igreja. Percebeu? Toda eleição o cara começa a bater em casamento gay, em tirar a vida da criança ainda na barriga da mãe, no ventre, né? Você entendeu o que eu quis dizer? E aí ele briga, no final das contas é eleito. E aí fica mais 2, 3 anos sem fazer nada, quando vai chegando perto da eleição, começa tudo de novo. Não faz nada pela sociedade. Porque a função dele é brigar uma guerra, é lutar uma guerra que não pode fazer nada, cara. Ninguém vai poder fazer nada, absolutamente nada contra isso. É muito maior do que eu, do que você, do que a Câmara dos Deputados. Isso faz parte da civilização global. É só uma questão de retardar, mas cedo ou mais tarde isso vai ficar cada vez mais comum. Mas e a comida na mesa? E a educação? E a roupa? E o social? Para mim, nota 0 para a Igreja Lagoinha por ter se preocupado muito mais com isso do que com o que realmente importava.